Bem-vindo a mais um podcast e hoje o assunto vai ser a condenação pelo Supremo Tribunal de José Dirceu, como corruptor. A reação dos petistas e dos petralhas demonstra o quão pouco essa gente respeita e tolera a democracia, o Estado de Direito, a divisão de poderes e a igualdade perante a lei. Eles não aceitam nenhuma lei que condene eles de crime algum. Eles se sentem realmente acima das leis e a reação deles demonstra isso. Já começaram a mobilizar aquilo que eles chamam de movimentos sociais, estudantis e tudo mais, que na verdade não passa de uma cambada de vagabundos sustentada pelo próprio governo, CUT e companhia, UNE, esse pessoal todo, MST, criminosos do MST, começaram a mobilizar já isso que eles chamam de movimentos sociais para reagir, então, à condenação do Supremo Tribunal do Brasil, da Suprema Corte. Vale ressaltar que é no mínimo engraçado até, a acusação de golpismo, sempre os mesmos bodes expiatórios, a imprensa, a elite, os conservadores, os reacionários e por aí vai. Ora, bolas, os juízes, os ministros do Supremo que atuam como juízes desse julgamento do Mensalão, foram quase todos eles apontados pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Então, se há algum golpe desse pessoal aí que está no Supremo, esse golpe seria o quê? Impetrado pelo próprio Lula e Dilma? Quer dizer, é tão ridículo o argumento. A imprensa golpista que eles chamam, a PIG, Partido da Imprensa Golpista, no fundo é o quê? É o que restou da nossa imprensa nacional com resquícios de independência. Então, qualquer jornalismo sério no Brasil que tenta apontar os fatos como eles são, automaticamente são taxados, então, por essa corja que detesta a liberdade, de golpistas. É isso que se trata, E é curioso ainda pensar que boa parte dessa imprensa ainda faz o jogo desse pessoal, ainda aceita a patrulha deles, ainda enaltece o passado deles e até mesmo o presente, muitas vezes. É fantástico isso. Às vezes, como diz o Reinaldo Azevedo, às vezes dá vontade até de imaginar ou de ver esse pessoal sob o chicote desses petistas, imaginar o modelo venezuelano, argentino agora e cubano, no ápice do que representa isso, total ausência de liberdade de imprensa. Esse pessoal, muitas vezes aí da imprensa, acaba jogando no time de lá, E a reação, então, desse pessoal, do PT, mostra o quão pouco eles respeitam e toleram as regras do jogo, um julgamento e uma condenação feita e realizada pelos ministros apontados pelo próprio ex-presidente Lula e pela presidente Dilma. Vale ressaltar que os dois votos contrários apenas na condenação de José Dirceu foram justamente daqueles mais atrelados aí, ligados ao PT. O ministro Antônio Dias Toffoli, é escandaloso o fato dele julgar o caso. Ele deveria, obviamente, se considerar impedido de emitir algum parecer sobre esse caso, porque ele era, até pouco tempo atrás, advogado do PT, membro do governo do PT e, inclusive, sob o próprio comando de José Dirceu. Quer dizer, e sem falar que a sua companheira estável advoga para dois réus do Mensalão. Então, é absurdo Antônio Dias Toffoli sequer participar desse julgamento e, obviamente, ele foi um dos dois votos que absolveu, então, José Dirceu, o outro sendo do Lewandowski, que tem feito aí um papelão nesse julgamento do Mensalão desde o começo, realmente digno, assim, de pena quase, tá queimando totalmente a sua imagem perante o país e por conta de uma postura totalmente antiética e antiprofissional e que joga contra toda a independência do STF. Então, realmente, os dois únicos votos que absolveram, que seria pela absolvição de José Dirceu, são de dois ministros absolutamente suspeitos. Então, retira esses dois casos,
a unanimidade dos outros, repito eu, muitos deles, a maioria deles, apontados pelo ex-presidente Lula e pela presidente Dilma, unanimidade quase, então, na condenação de seu Zé Dirceu, que não aceita a pena, que não aceita o parecer do STF, porque nunca teve nenhum respeito pelo processo democrático. E aí vale destacar, né, a postura de algumas pessoas da imprensa que são atacadas aí como membro desse PIG, pelo próprio José Dirceu, mas fazem um jogo de suavizar, então, ou de deturpar o passado de forma escancarada. Uma dessas pessoas, Eliane Castanhede, na Folha de São Paulo, chegou a escrever o seguinte hoje, abro aspas, quis o destino, quis o processo político, social e econômico que o grande condenado, quando a lei passa a valer para todos, seja justamente quem tanto se empenhou para construir esse novo Brasil. O réu Dirceu é vítima do próprio Dirceu. Como é que é? Quer dizer, até quando esses colunistas vão vender essa mentira, né, de que esses revolucionários comunistas lá atrás lutavam pela democracia? É preciso lembrar que quem lutava contra o regime militar não automaticamente, isso é óbvio, né, mas é preciso lembrar, lutava pela democracia, né? Até quando esse pessoal vai enganar os leitores dos grandes jornais com essa falácia absurda de que PT e Zé Dirceu foram importantes na luta pelo regime democrático? É absurdo isso, né? Dirceu e companhia jamais lutaram pela democracia republicana, com Estado de Direito, igualdade perante a lei, jamais, jamais. Né? Isso precisa ser dito, isso precisa ser repetido, porque a propaganda enganosa que essa turma faz é muito forte. O que esse pessoal queria lá atrás era implantar no Brasil a ditadura do proletariado, nos moldes do regime cubano. Regime cubano esse que até hoje, né, meio século no poder, escravizando o povo cubano e levando a total miséria o povo cubano, até hoje, eu dizia, reverenciado, admirado por boa parte desses petistas, desse pessoal que não fez, ou não só não fez, meia-culpa pela luta comunista do passado, o regime assassino que ceifou a vida de 100 milhões de pessoas no altar da ideologia e da utopia, não só não fizeram meia-culpa, eu disse, como até hoje reverenciam esse modelo. Até hoje tem em Fidel Castro um guru, um ícone a ser seguido. Até hoje olham para Hugo Chávez na Venezuela, que segue a passos largos no caminho de Cuba, com admiração e reverência. Até hoje encaram Hugo Chávez como um modelo a ser seguido. O próprio ex-presidente Lula, sempre inocentado aí pela imprensa também, que nunca foi comunista e tudo mais, né? É verdade, sempre foi um sindicalista oportunista, disposto a qualquer coisa pelo poder. Um sujeito imoral, um sujeito sem nenhum princípio, sem nenhum valor decente, que aceitava qualquer coisa para ter o poder. É verdade, mas esse qualquer coisa que ele abraçou desde muito cedo, há anos e anos, foi o caminho da esquerda revolucionária, da esquerda socialista. E o próprio ex-presidente Lula, então, eu disse, afirmou que a Venezuela, se tem alguma coisa ligada à democracia, é hiperdemocracia, ou seja, tem democracia em demasia, né? Ignorando, então, que Hugo Chávez usa certos preceitos democráticos para destruir a democracia de dentro. Não há democracia propriamente dita, né, sem ser uma simples ditadura de uma maioria manipulada por uma minoria. Não há democracia sem certos limites do poder central constitucionais, sem descentralização de poder e a pluralidade de partidos, sem o uso, sem blindar o processo político do uso da máquina estatal da forma que o Hugo Chávez faz, comprando votos de forma escancarada e pressionando a imprensa livre, perseguindo opositores e por aí vai. Quer dizer, é óbvio para qualquer olhar minimamente isento e atento que a Venezuela é uma espécie de ditadura velada e Hugo Chávez é uma espécie de tiranete latino-americano, um caudilho populista como tantos outros que já
trouxeram tanta desgraça para a região. E esse sujeito, então, é reverenciado até hoje por boa parte do PT. Então o PT não só nunca quis a democracia, como saiu inclusive no Le Monde, né, um jornal acima de qualquer suspeita da esquerda francesa, que o próprio Lula teria dito na época da primeira eleição que ele venceu, né, em 2002, que a democracia não passava de uma farsa para a tomada do poder. É essa a mentalidade do PT, ou de boa parte do PT. Usar a democracia para se apropriar do poder, e o mensalão foi o ápice desse projeto de poder. A compra do Congresso, né? Sem falar o resto todo. O aparelhamento da máquina pública, das agências regulatórias, do próprio STF, né, que tem petista disfarçado de ministro lá dentro, já citado. O aparelhamento de tudo, né, das estatais, dos fundos de pensão, de tudo que você imaginar. Né? O PT foi usando a prerrogativa daqueles cargos todos de confiança, né, que chega a mais de 20 mil que o partido pode apontar, e foi então tomando conta da máquina estatal. Isso é o PT, e o PT desde sempre. Então, dona Eliane Castanhede, como é que a senhora pode afirmar que temos democracia graças a essa corja que está no poder e faz de tudo para solapar os pilares democráticos do país? Vide a reação dessa gente. Vide a carta patética que a CUT assinou em defesa de Zé Dirceu. Uma coisa ridícula, uma coisa que tem que ficar registrada nesse país, né, para sempre, para nunca mais esquecermos o que foi isso, né? Deu um nojo a carta da CUT. CUT deveria ser canalhas unidos por trocados, ou então cafajestes ultratapados, ou ainda corja unida pela trapaça. Eu não sei o que significa a sigla, efetivamente. Eu sei que não tem nada a ver com união dos trabalhadores, né? Porque esse povo aí que é alimentado e sustentado como parasitas pelo governo, que paga dízimo para o PT, é tudo menos trabalhador, né? Uma cambada de vagabundos, na sua grande maioria. Agora, não é só a Eliane Castanhede, isso é o que choca um pouco mais. Nós temos um colunista, por exemplo, que eu respeito bastante, que tem artigos excelentes, que tem uma visão de mundo bem mais alinhada ao liberalismo que eu defendo, que é o Carlos Alberto Sardenberg, uma pessoa que eu, repito, admiro bastante. Mas na sua coluna de hoje, que é uma boa coluna, Ironia da História, no jornal o Globo, é uma boa coluna, eu repito, mas cai lá num deslize imperdoável, inadmissível, que é uma concessão que não dá para entender porque que esses colunistas fazem a esse partido e a essa turma linha dura do partido, que foi o seguinte, abro aspas, felizmente a democracia modelo clássico de Ulisses, Tancredo, Montoro, venceu, não sem uma ajuda dos jovens dos anos 60 e 70. Como assim? Como assim? Se esse pessoal não queria saber de democracia alguma, queria saber apenas de implantar no Brasil um modelo nos moldes cubanos. Eu repito, a pergunta, o que Zé Dirceu e companhia fizeram pela democracia no Brasil? Eles não fizeram nada, eles sequer quiseram aceitar a nossa Constituição de 88, eles não aprovaram Plano Real, eles não queriam nenhuma privatização, eles não queriam nada, lei da responsabilidade fiscal, nada daquilo que trouxe instituições mais sólidas para o Brasil e que limitam, de certa forma, o grau de poder concentrado na esfera federal, central. Nada ligado ao PT teve como objetivo final, como meta, fortalecer os pilares democráticos do Brasil. Nada. PT é um partido autoritário no seu âmago. Ele carrega em si um DNA absolutamente intolerante e autoritário. Vide o seu terrorismo eleitoral o tempo todo, acusando os inimigos de coisas que não são, fazendo lavagem cerebral, manipulando as massas, apelando até o limite à demagogia e ao populismo, usando até mesmo mecanismos de compra de voto que nós temos no Brasil, enaltecem a Bolsa Família, um programa de governo que só cresce a cada ano. Cadê a estratégia de saída? Quer dizer, nós temos o quê?
15 milhões de famílias dependendo desse programa, de esmola estatal, de compra velada de voto de cabresto, e o governo consegue aplaudir, então, um programa que cada vez vai botando mais gente para dentro. Faz de tudo, Minha Casa Minha Vida também, cada vez expandindo mais os limites dos subsídios para poder chegar ali na classe média baixa. Quer dizer, fora todo o aparelhamento já citado. Onde é que o PT lutou pela democracia? Especialmente esses jovens da década de 60 e 70. Eu gostaria que alguém me mostrasse onde, porque eu desconheço. Então, eu quero aqui aplaudir o STF. Eu confesso que eu fui pego de surpresa, como boa parte do Brasil, que esperava pizza e nada mais além de pizza desse julgamento. Ainda resta dosimetria, ainda restam algumas coisas, mas o que nós temos até aqui demonstrou uma incrível independência de poderes, e o STF está de parabéns pelo seu rigor técnico, pelo seu julgamento imparcial e pelo seu foco no império da lei e na igualdade perante a lei. Igualdade essa que o PT nunca gostou. É ridículo colunistas afirmarem o contrário. Vale lembrar que há pouquíssimo tempo atrás, o ex-presidente Lula se referiu a José Sarney, há 40 anos no poder, como uma pessoa incomum e, portanto, dando a entender que estaria acima das leis. Ninguém, senhor Lula, está acima das leis. Nem mesmo o senhor, nem mesmo o ex-todo-poderoso, seu braço direito, chefe da Casa Civil, espécie de primeiro-ministro, José Dirceu. Ninguém está acima da lei e o STF está dando mostras de que isso vai começar cada vez mais, é um processo gradual, uma sociedade aberta em construção, isso vai cada vez mais valer. E essa impunidade que até hoje sempre vigorou no Brasil de forma tão forte, estimulando, incentivando a criminalidade, a corrupção, convidando basicamente todos à corrupção, essa impunidade vai começar a custar mais caro. Então, eu considero alvissareiro o julgamento do Mensalão e a postura do STF, e considero exemplar do ponto de vista de expor a verdadeira cara autoritária desse pessoal, a reação que eles tiveram, com aquele patético Eduardo Suplicy chorando por conta da condenação do seu amigo Genuíno, e o PT como um todo tomando então o partido e as dores dos seus membros, da sua cúpula poderosa, condenada agora pela última instância jurídica no Brasil, e se mobilizando para reagir nas urnas, como se isso fosse o mesmo que um salvo-conduto para crimes julgados. Não é. E o Brasil está dando mostras de que está amadurecendo nessa direção, a despeito do PT, e jamais por causa do PT, que sempre fez de tudo para embarrear esse processo de construção de um país mais livre, mais democrático, mais republicano, com Estado de Direito, império das leis, igualdade perante as leis e limites constitucionais ao poder concentrado no governo central. Tudo aquilo que o PT rejeita na sua ideologia e na prática. Então era esse o meu tema de hoje, e que fique claro que o senhor Zé Dirceu veio de Cuba, treinado em Cuba, para implantar no Brasil, depois do seu exílio, aquilo que ele tentava implantar antes, e por isso foi exilado. Um movimento revolucionário, ainda que depois teve que se adaptar e comer pelas beiradas, aprendendo muito com os ensinamentos de Gramsci, Antônio Gramsci, o fundador do Partido Italiano Comunista, mas ainda assim revolucionário pelas beiradas e muito com apoio cultural da imprensa, aparelhando universidades e tudo mais, para poder levar o Brasil rumo à Venezuela, rumo ao modelo cubano, até hoje idolatrado
por esse pessoal. Não passarão. E o STF mostrou isso.